Boa noite, irmãos. Irmãos, hoje temos a ceia do Senhor. Antes vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. E estamos dando continuidade ao nosso estudo de Gênesis 30, 27 a 36. Vamos abrir a Bíblia nesse texto? Gênesis 30, 27 a 36. Já começamos a estudar essa passagem. E vamos hoje dar continuidade a ela. Gênesis 30, 27 a 36. Diz assim, Gênesis 30, 27 a 36. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas, antes da minha vinda, foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Irmãos, na semana passada, eu disse que nós podíamos dividir esse texto para fins didáticos, para que aprendêssemos com mais facilidade esse texto, em 3 partes. E nessas 3 partes, nós podemos detectar traços de uma pessoa perversa. E eu disse que isso é importante não só porque nós vivemos num mundo repleto de pessoas perversas que podem nos enganar, que podem fazer o mal contra nós, nas questões ligadas à vida comum. Mas é necessário que nós conheçamos também o traço das pessoas perversas, porque elas também se insinuam no meio do povo de Deus, se apresentam muitas vezes como mestres, se apresentam muitas vezes como professores, como pastores. E é interessante observar, quando nós olhamos os traços das pessoas perversas e detectamos, pelo menos alguns deles no texto que está aqui diante de nós, é interessante observar como esses traços estão presentes também nessas pessoas perversas que muitas vezes se insinuam dentro das igrejas. Eu disse no começo, que o primeiro ponto, a primeira marca do homem perverso, eu coloquei aqui o nome da divisão que nós abrimos, que é a seguinte: o homem perverso mostra-se lisonjeiro para desarmar. Eu disse isso aqui na semana passada. O homem perverso mostra-se lisonjeiro para desarmar, ou seja, ele faz lisonjas, ele age com lisonjas, ele enuncia lisonjas, elogios, ele tenta fazer com que as pessoas se sintam muito bem perto dele, porque ele as elogia, ele reconhece a importância delas, mas ele faz isso com que objetivo? Ele faz isso para fazer com que a pessoa baixe sua guarda. E ele então possa continuar aplicando os seus golpes, ele então possa continuar logrando vantagem sobre a pessoa agora, diante das lisonjas, uma pessoa desarmada, uma pessoa que baixa a guarda, que não se prepara, que não está mais preparada para enfrentar alguém que é perigoso. E nós estudamos então o versículo 27, os irmãos acompanharam a explicação do versículo 27, estudamos o versículo 27,
E também observamos o versículo 28, os irmãos estudaram também comigo o versículo 28, e foi interessante observar que no versículo 27, enquanto estudávamos o versículo 27, nós nos deparamos com a expressão: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E eu disse aos irmãos, quando olhamos para esse versículo, eu disse aos irmãos que esse versículo tem uma certa dificuldade de tradução, uma conotação que pode transmitir outra ideia além desta que está aqui diante de nós, nesta tradução que eu tenho aqui à minha frente. O texto diz: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Eu disse aos irmãos que é possível que essa tradução seja assim: tenho praticado adivinhação e descobri que o Senhor tem me abençoado por causa de você. Essa é uma possibilidade de tradução aqui. Tenho praticado adivinhação e descobri que o Senhor tem me abençoado por causa de você. Então isso não aparece aqui no nosso texto, mas existe essa possibilidade de tradução. E é perfeitamente possível que Labão se envolvesse nessas práticas de adivinhação. Se os irmãos observarem, no capítulo 44 de Gênesis, nós temos ali a menção dessa prática em Gênesis, no capítulo 44. Nós temos aqui no capítulo 44 o que parece ser a hidromancia. Hidromancia é a adivinhação por meio dos movimentos da água ou dos movimentos dos objetos boiando ali na água, ou numa bebida, ou no óleo. E nós temos no versículo 44 de Gênesis, versículo 5, José dizendo o seguinte, acerca de Faraó: não é este o copo em que bebe meu senhor, ele diz, e por meio do qual faz as suas adivinhações, procedestes mal no que fizestes. Ele está dizendo aqui que Faraó fazia adivinhações por meio dessa prática. De algum modo ele usava aquela taça, aquele copo, usando ali, observando o líquido ali colocado naquela taça, para realizar seus trabalhos de adivinhação. Então essa é uma prática já bastante antiga na história da humanidade. E nós aprendemos na Bíblia que essa prática é pecado. Deus reprova isso. O Senhor não aprova esse tipo de prática. Isso está fortemente associado com feiticeiros. Isso está fortemente associado com feitiçarias. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso povo é um povo voltado para práticas místicas, mesmo dentro do meio evangélico. Eu soube, um pastor disse para mim, que quando ele era jovem, havia na igreja dele uma senhora que fazia adivinhações assim, mas era uma adivinhação gospel, era uma adivinhação evangélica. Então a pessoa ia na casa dela, ela então abria a Bíblia, em qualquer lugar, e ficava folheando a Bíblia, sem olhar para a Bíblia. Folheando a Bíblia, como que esse gesto lhe desse algum poder especial, ela ia folheando a Bíblia, mexendo na Bíblia e fazendo adivinhação. Assim diz o Senhor, Ele está dizendo isto, vai acontecer isto com você, vai acontecer aquela outra coisa com você, e ficava fazendo essas adivinhações, folheando as páginas da Bíblia. E eles então iam lá sempre para ver o que tinha ali para eles de adivinhação acerca do futuro. As pessoas no meio evangélico acreditam que isso é uma espécie de profecia. Não é. Essa é uma prática de adivinhação. Nós já estudamos na nossa escola dominical, nós já estudamos de que consistia a atividade profética no Novo Testamento. Os irmãos têm isso tudo gravado nos vídeos que o pastor Thomas prepara. Nós aprendemos qual era a atividade a atividade principal dos profetas neotestamentários. Eles não faziam isso, não ficavam adivinhando o que ia acontecer
acontecer, os detalhes que iam acontecer na vida de indivíduos. Isso não tinha nada que ver com a prática dos profetas naqueles dias. Esse pastor, inclusive, disse para mim que certa vez ele foi na casa dessa senhora para descobrir alguma coisa sobre o futuro dele, e ela não estava, mas estava o marido dela que era incrédulo. Ele disse: olha, não, ela não está, mas eu já aprendi a fazer. Eu sei fazer, eu já vi ela fazendo várias vezes, sentem aí que eu sei fazer também. E aí eles sentaram lá e ele começou a folhear a Bíblia e pegando ali os poderes adivinhatórios ali que vinham desse gesto de folhear a Bíblia e começou a fazer adivinhações sobre a vida deles. O meio evangélico está envolvido nisso, é triste ver isso. E nós não podemos acolher isso como algo normal, isso não é normal. A prática de adivinhação, ainda que seja muito comum no nosso contexto brasileiro e por outras partes do mundo, mas especialmente aqui, nós temos que lembrar, o Senhor reprova isso, porque isso está fortemente associado com feitiçarias, isso está fortemente associado com atividades demoníacas. Satanás e seus anjos, os demônios, atuam nesse campo. Vejam o que diz Deuteronômio 18:10. Vejam o que diz Deuteronômio 18:10. Parece que Labão estava envolvido com isso e disse para Jacó: olha, eu me envolvendo aí com práticas de adivinhação, eu descobri por meio dessas práticas que o Senhor está me abençoando por sua causa. Ele diz isso. Talvez estivesse mentindo, talvez não tivesse adivinhado nada, ele estava apenas bajulando Jacó. Apenas bajulando Jacó, talvez, para obter alguma vantagem, mas não sabemos. Pode ser mentira dele, apenas para bajular, ou pode ser que ele realmente se envolvia nessas práticas. Vejam Deuteronômio 18:10. Vejam o que diz o texto em Deuteronômio 18:10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, diz o texto, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. A Bíblia reprova isso severamente. Vejam o versículo 14. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Nós não podemos nos envolver com essas práticas, quer elas tenham uma coloração evangélica, quer não. Temos que fugir dessas coisas. Nós aprendemos também que um dos reis de Israel, no segundo livro dos Reis, capítulo 21, segundo livro dos Reis, capítulo 21, nós nos deparamos com o rei Manassés antes da sua conversão. Mais tarde, Manassés se converteu e mudou totalmente de vida. Mas nós vemos o que ele praticava antes da sua conversão, no capítulo 21, versículo 6, diz assim: e queimou a seu filho como sacrifício, diz o texto. Assim foi Manassés antes de se arrepender. Adivinhava pelas nuvens. Ele observava o movimento das nuvens e fazia adivinhações. Era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Todas essas coisas do versículo 6 são abomináveis diante de Deus. Se você que está me ouvindo está envolvido com agouros, com médiuns, com feiticeiros, com todas essas coisas, você está praticando coisas que Deus abomina. Deus detesta estas coisas. Essas coisas são pecado. Isso aqui não é ataque a outras religiões, isso aqui não é preconceito religioso, isso aqui é o ensino claro das Escrituras. A palavra de Deus diz expressamente essas coisas, e é nosso dever expô-las ao nosso povo. O Senhor Deus reprova adivinhações, as pessoas que procuram adivinhadores, esses jogadores de búzios, essas coisas desse tipo. Agora estamos chegando aí no final do ano, os adivinhadores aí das coisas que vão acontecer em 2023, eles vão jogar seus búzios, jogar suas cartas, fazer suas adivinhações. Tudo isso é pecado. O Senhor abomina essas coisas. Pessoas envolvidas com médiuns, pessoas que consultam mortos, isso é abominação diante de Deus. Deus reprova essas coisas. Isso é pecado. Temos que nos afastar dessas coisas. O nosso povo é fortemente conectado
encantado com essas coisas, ele gosta dessas coisas, procura essas coisas. Nós não podemos nos envolver nisso em hipótese alguma. E se você tem um parente, um amigo, um colega envolvido nisso, você deve ser um instrumento de Deus para, com brandura, com serenidade, com inteligência e sabedoria, alertá-lo, dizer: olha, eu não tenho raiva de você, não tenho raiva das pessoas da sua religião, mas essas coisas que você faz são coisas que Deus reprova. Você tem que abandonar isso, porque essas coisas geram a ira de Deus contra as pessoas, e você tem que abandonar isso depressa. Nós temos aqui também os feiticeiros, essas pessoas que procuram modificar a realidade por meio de palavras especiais, ou de gestos especiais, ou de sacrifícios especiais. Nós vemos no Brasil como isso acontece tantas vezes. Tem aí os despachos, as pessoas colocam aí nos cruzamentos velas acesas, galinhas ali, farofa, enfim, um jantar completo ali, um jantar à luz de velas na esquina lá da sua casa. E tudo isso é feitiçaria. E nós olhamos para isso e dizemos: meu Deus, quanta ignorância dessas pessoas. Elas realmente acreditam que o diabo tem interesse nessas coisas? Será que o diabo gosta de comer farofa? Será que eles acreditam nessas bobagens todas? Acreditam, eles creem nessas coisas, mas o problema disso tudo está na prática em si da feitiçaria. O Senhor reprova isso, abomina essas coisas, temos que nos afastar disso tudo. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 16, que o apóstolo Paulo teve que lidar com uma adivinhadora, e é interessante o modo como o texto bíblico aponta a fonte da sua capacidade de adivinhação. Vejam, ela parece que ela adivinhava coisas corretamente, parece que ela acertava, mas nem por isso ela era de Deus. Vejam o que diz o texto em Atos 16, versículo 16. Ela não errava, ela acertava. E vejam por que ela acertava. O texto diz, Atos 16, 16. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Aqui nós temos a fonte da capacidade que ela tinha de fazer adivinhações corretamente. Ela era habitada, possuída por um demônio, e esse demônio a capacitava a fazer adivinhações. E o texto diz que ela dava grande lucro aos seus senhores. Geralmente a feitiçaria, essas práticas todas, estão fortemente conectadas com a exploração financeira das pessoas que procuram essas coisas. Vejam 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Acertou. A miserável acertou. E continua o texto: e vos anunciam o caminho da salvação. Acertou de novo. Ela adivinhava certo. Eu não disse nada de errado aqui. Nós diríamos amém para ela. Nós diríamos: está certo, ela adivinhou certinho. Eles são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. A adivinhação nunca foi tão correta, tão precisa, tão exata. Mas vejam, o apóstolo Paulo se voltou para ela. Vejam o versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, que era a fonte das adivinhações: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então vejam, mesmo acertando, era do diabo. Mesmo sendo teologicamente correto, ortodoxo. Era um espírito adivinhador meio gospel. Mesmo acertando, o apóstolo Paulo viu que era um demônio perverso, tentando confundir as pessoas e associar o evangelho àquelas práticas. O apóstolo Paulo detectou isso e expulsou aquele demônio. Temos, portanto, que tomar cuidado com essas coisas, nos afastar disso tudo. A palavra de Deus reprova a adivinhação. Se você conhece igrejas que fazem adivinhação, que praticam adivinhação, fujam dessas igrejas. Eles falam que isso é profecia. Não é. É adivinhação, é pecado. Deus reprova, Deus odeia essas coisas. Isso aí é uma forma de transformar o culto a Deus em algo associado com religiões falsas, com práticas místicas mentirosas.
Afastem-se de igrejas assim, de pessoas assim, e exortem essas pessoas, porque isso está errado, isso não pode ter lugar na igreja de Deus. Muito bem, na sequência então chegamos ao versículo 28, e vejam o que diz o versículo 28, observem com atenção, nós temos tempo muito curtinho, e eu quero ver se eu consigo pelo menos terminar o ponto 1 hoje, porque tem a ceia do Senhor, o pastor Nicolas vai ministrar a ceia do Senhor, e eu quero pelo menos terminar o primeiro ponto. E o primeiro ponto vai até o versículo 30. Diz assim: e disse ainda, é Labão falando, vejam, Labão, ele tem essa postura, a postura de ser lisonjeiro para desarmar. Ele vai ser lisonjeiro com Jacó para desarmá-lo. E ele então começa, ele já disse que acredita que o Senhor o abençoou por causa de Jacó, ele está levantando a moral de Jacó, elogiando Jacó, bajulando Jacó, e ele diz no versículo 28, e disse ainda, fixa o teu salário, que te pagarei. Notem, estas palavras não são palavras estranhas para Jacó. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia, não precisa voltar muito, mas chegando no capítulo 29, no versículo 15, os irmãos verão que Labão já disse isso uma vez para Jacó. Vejam o versículo 15, diz assim, 29:15. Depois disse Labão a Jacó, Jacó tinha chegado na casa de Labão, ele se interessou pela filha mais nova de Labão, Raquel, e começa aqui a formação da família de Jacó, a história narrando como começou a família de Jacó. E vejam como começou aqui no versículo 15. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? É a mesma pergunta que aparece no versículo 28 do capítulo 30. Diga qual vai ser o seu salário. E vocês se lembram o que foi que Jacó disse? Olha, eu quero a sua filha Raquel como salário. Eu trabalho 7 anos para ter como salário Raquel sendo minha esposa. É isso que eu quero como salário. Raquel, sua filha, eu sirvo você por 7 anos e você me paga esse salário. Muito bem, Labão concordou. Labão cumpriu o trato? Vocês se lembram da história? Labão cumpriu? Não. Ele enganou Jacó e entregou Lia à noite. E Jacó não percebeu. No dia seguinte percebeu que era Lia. Ele não gostava de Lia. Ele achava Lia feia. Não achava ela bonita, queria Raquel. Então Labão disse, você vai ter que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Porque esses primeiros 7 anos foi para Lia, porque nós não entregamos a mais nova antes da mais velha. Então ele trabalhou 14 anos para ter suas 2 esposas. E agora se passaram esses 14 anos. E Labão chega novamente para ele e diz, fixa o teu salário, que te pagarei. Será que um pilantra muda em 14 anos? Nós somos brasileiros. Nós conhecemos bem a realidade. Será que em 14 anos um rato vira anjo? Será que em 14 anos um patife, um enganador, um canalha, um mentiroso se torna um homem de bem? Sem uma transformação vinda do céu? O que vocês acham? Claro que não, é o mesmo rato falando. É o mesmo rato falando. O mesmo discurso pilantra. O mesmo discurso. Ele diz, fixa o teu salário que te pagarei. Vocês sabem se ele vai pagar? Irmãos, vocês conhecem a história, sabem a sequência. Ele, na realidade, vai falhar, vai quebrar o seu acordo diversas vezes. Diversas vezes. Pelo menos 10 vezes ele vai quebrar o acordo. Pelo menos 10. Esse homem é um homem perverso. E
Jacó sabe que ele é perverso e está sendo então cuidadoso agora. Jacó está sendo mais cuidadoso. Vejam o que Jacó diz então no versículo 29. Gênesis 30, 29. Diz assim: disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Isso ele está se referindo aos 14 anos anteriores. 14 anos trabalhando, cuidando do gado de Labão, para ter aí as suas duas esposas. Ele apresenta isso para Labão para preparar a sua proposta. Ele está dizendo: olha, eu quero primeiro mostrar o quão digno eu sou do que eu vou pedir agora. E ele prossegue dizendo: porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Antes de apresentar a sua proposta, Jacó apresenta alguns argumentos para preparar o coração de Labão para a proposta que ele vai fazer. Ele diz: olha, eu tenho trabalhado por você há 14 anos, ele diz. E ele prossegue numa segunda afirmação. A segunda afirmação é: quando eu cheguei, você não tinha nada, você era pobre. E veja, eu concordo aí com as suas adivinhações. Eu concordo com o que você disse agora há pouco. Deus abençoou grandemente a sua casa por causa do meu trabalho. Eu concordo com isso. Isso realmente aconteceu. Quando eu cheguei, você não tinha nada, e Deus abençoou você. E a terceira coisa, é uma pergunta agora, o terceiro ponto do sermãozinho de Jacó é o seguinte: quando eu vou trabalhar pela minha casa? Você tem os seus herdeiros. Tudo que eu tenho gerado aqui vai ficar para os seus herdeiros. E agora eu tenho tantos filhos. Veja quantos filhos o Senhor me deu. Eu tenho que trabalhar para a minha casa. Então ele preparou todo esse discurso para que Labão acolhesse a proposta que ele vai fazer. E agora, nesse ponto, a partir do versículo 31, nós percebemos que surge um novo traço do homem perverso. É o segundo traço. O segundo traço do homem perverso, que está nos versículos 31 a 34, é que ele se mostra transigente. Ele se mostra transigente para seduzir. Eu estou aberto à negociação. Eu concordo com todo o seu sermão, Jacó. Você disse no seu sermão que você trabalhou 14 anos para mim. E isso é verdade. Eu concordo com isso. Você disse no seu sermão, nesse sermãozinho preparatório antes da sua proposta, você disse que Deus me abençoou, que você chegou aqui, eu tinha pouco, e agora eu tenho muito. E olha, está certo. Eu, inclusive, acabei de dizer isso também, até porque, mexendo com as minhas práticas adivinhatórias, eu descobri isso aí, que Deus me abençoou por causa de você. E faz sentido o que você está dizendo, trabalhar para a sua própria casa. Isso é necessário, isso é fundamental. Essa visão de Jacó, inclusive, é uma visão que tem que estar presente na mente, especialmente dos jovens aqui da igreja. Os jovens aqui da igreja e os casais jovens aqui da igreja devem se preocupar com isso. As pessoas pensam, e eu tenho repetido isso aqui, as pessoas pensam que a piedade consiste de não trabalhar por um patrimônio mínimo. Mas a Bíblia não condena você trabalhar por um patrimônio mínimo. A Bíblia não condena você trabalhar para ter a sua casa, para ter o seu sustento, para ter uma vida estável. A Bíblia não condena isso. O que a Bíblia condena é o amor pelos bens e o viver só para juntar dinheiro. Só para isso. Há pessoas que vivem assim. Vivem para acumular tesouros e mais tesouros. Tem uma casa, quer duas. Tem duas, quer quatro. Tem quatro, quer 8. Isso é pecado. A Bíblia condena isso. Mas a Bíblia não condena que tenhamos uma vida equilibrada. Uma vida de provisão, uma vida tranquila. A Bíblia não condena, e são bênçãos de Deus. Ter uma casa, ter sustento, ter uma estrutura familiar ali, muito bem edificada e preparada para que nós possamos viver tranquilos ali em paz, inclusive ajudando outras pessoas. A Bíblia vê isso como bênçãos de Deus.
E os casais jovens que estão aqui devem ter essa preocupação de Jacó. Devem se preocupar com o seu patrimônio. Devem olhar à sua volta e pensar: eu preciso construir uma casa, eu preciso melhorar a minha renda, eu preciso estudar mais, ter uma formação melhor para ter um salário melhor e dar melhores condições para minha esposa, para meus filhos. Eu preciso crescer um pouco mais materialmente. Isso não é teologia da prosperidade coisa alguma. Eu tenho que buscar um pouco mais dessas coisas para que eu possa sustentar os meus pais na sua velhice, para que eu possa ajudar os meus pais na sua velhice, para que eu possa ajudar os meus filhos nos primeiros passos da vida deles, quando eles forem independentes. Eu preciso me preocupar com isso sem ter aquele amor ao dinheiro que a Bíblia chama de idolatria. Mas existe na cabeça de muitos crentes a ideia de que eu não tenho que me preocupar em nada com o que é material, como se aquilo que é material fosse mau e diabólico, e não é. Deus criou as coisas materiais. Tudo que é material é criação de Deus. E essas coisas que eu mencionei são dádivas dele, da sua bondade. Então os jovens que estão aqui devem ter o coração de Jacó, a preocupação de Jacó. Devem olhar à sua volta e pensar: eu preciso trabalhar para construir uma base para a minha vida. Eu preciso ter uma estrutura, eu preciso trabalhar como Jacó, por minha casa. Eu tenho que trabalhar para a minha casa. Eu tenho que fazer isso. Tenho que comprar um terreninho. Terreninhos baratinhos lá no final do mundo. Você vai lá, compra um terreninho no fim do mundo, não tem problema. O final do mundo não vai ser fim do mundo para sempre. Então você compra lá o seu espacinho, aos pouquinhos você constrói a sua casinha. Os jovens que estão aqui devem se preocupar com a sua formação. Eu aconselharia os jovens, isso é o pastor aconselhando, não está na Bíblia não, é o pastor aconselhando. Eu aconselharia os jovens a aprender um outro idioma, especialmente o inglês. Aprendam inglês, dediquem-se a isso. Estudem isso com afinco, sejam fluentes nessa língua, aprendam inglês para que o mercado de trabalho se abra mais facilmente para vocês. Estudem numa universidade, tenham uma profissão, casem-se com uma moça ou um moço crente, trabalhem para construir seu patrimônio. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, se vocês não viverem do seu patrimônio, vai ser muito lindo dizer: eu nunca me apeguei a bens materiais. Mas você vai viver do patrimônio de outro. Ninguém vive de brisa. Se você não viver do seu patrimônio, vai ser lindo o seu discurso, mas outra pessoa vai ter que te sustentar. Ninguém neste mundo vive sem essas coisas. Se você não trabalhar pelas suas coisas, você vai viver na dependência dos outros. Sempre alguém terá que estar ali dando assistência para você. Então é necessário que haja essa preocupação legítima, correta de Jacó. Quando hei de trabalhar por minha própria casa, construir o meu patrimônio, o meu núcleo, e ali sim eu ser um ajudador e não um ajudado. Isso é fundamental, e os jovens em especial, casais jovens que estão aqui e jovens que estão aqui, devem se preocupar muito com isso, para que não sejam no futuro um peso para ninguém. Muito bem, chegamos então a esse segundo ponto. Agora aqui, nós temos no versículo 31 a 34, nós temos aqui a resposta de Labão. E nesse ponto, até o versículo 34, nós aprendemos que o homem perverso mostra-se transigente para seduzir. Ele está aberto a negociações. Ele já aceitou os pontos todos de Jacó, do sermão de Jacó. Ele concorda com tudo isso, e ele então se abre para negociar. Ele se põe como um homem aberto, disposto a negociar. Por quê? Ele é perverso. Ele quer negociar, mas ele não vai cumprir o acordo que ele vai fazer com Jacó. Vejam o que diz aí o versículo 31. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti,
O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, veja como ele é transigente, aberto, disposto, de pronto. Ele diz, pois sim, seja conforme a tua palavra. Não vou mudar uma vírgula do que você propôs. Eu concordo plenamente com essa sua proposta e estou aberto a isso. Ele é transigente. Ele não vai cumprir o trato, mas ele é transigente porque ele quer enganar, ele quer seduzir. O homem perverso mostra-se transigente para seduzir. Ele é pronto para fechar o acordo. Ele é pronto para aceitar os termos do acordo. Porque ele sabe, na mente dele ele sabe que ele não vai cumprir o acordo. Da mesma forma como ele foi pronto em aceitar a proposta de Jacó no caso de Raquel, ele aceitou de pronto. Depois o que ele fez? Ele não cumpriu o seu acordo. Ele já aceitou de pronto sabendo, eu vou aceitar da boca para fora, mas aqui no meu coração eu sei muito bem o que eu vou fazer. Eu não vou cumprir o acordo. Daqui 7 anos eu vou entregar Lia, não Raquel. E eu vou ganhar mais 7 anos de trabalho gratuito para ele conquistar, para ele poder ter Raquel como sua esposa. Aqui, mais uma vez, Labão faz isso. Ele aceita. Ele diz expressamente, eu aceito, seja conforme a tua palavra. Não vou fazer contraproposta nenhuma. Eu aceito os seus termos. Por que essa facilidade? Por que tanta facilidade em aceitar tudo assim, de pronto? Porque as suas intenções são outras. Ele não vai cumprir o acordo. Nós temos aqui, como é comum acontecer quando estudamos esses textos antigos, nós temos aqui uma confusãozinha na compreensão aqui do texto. Os meus consultores do hebraico, pastor Pedro, pastor Thomas, poderão depois olhar também nas suas pesquisas, poderão observar aí como podemos, né, lidar com essa questão. Mas no versículo 31, Jacó diz o seguinte, nada me darás, ele diz, ou seja, você não vai me dar nada agora. E fica estranho, porque ele diz, nada me darás, e logo na sequência ele diz, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros dentre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Mas como? Você acabou de dizer, nada me darás. E agora está dizendo que você vai passar pelo rebanho, removendo os salpicados e malhados e os negros, e este é o seu salário. Então eu vou te dar alguma coisa. Parece, é um pouco obscuro aqui o que acontece aqui. Parece que o que Jacó está dizendo é o seguinte, olha, você não vai me dar nada, nada mesmo. Eu não vou pegar nada de você agora, nem esses animais malhados, salpicados e negros. Os irmãos sabem, os irmãos já viram ovelhas, elas não são salpicadas e malhadas. As cabras não são negras. Enfim, essas características, salpicados, malhados e negros, não são comuns em rebanhos de ovelhas e de cabras. Eu nunca vi uma ovelha malhada. Eu nunca vi isso. Eu não sei quem mexe com animais aí, talvez tenha visto, mas é raro. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu vou remover do rebanho aqueles que são mais incomuns. É um grupo pequeno de animais, malhados, salpicados e negros. A grande maioria são animais brancos. E ele diz o seguinte, então, parece que ele está dizendo o seguinte, olha, você não vai me dar nada. Eu vou agora eu vou remover esses animais e deixá-los separados. São seus, não são meus. Vão ficar separados. E esses animais, então, eles não vão cruzar com os animais brancos, que não têm manchas, que não têm listras, que não são negros. Eles não vão se misturar com esses animais. E todos os animais malhados, negros, listados, que falam, né? Listrado, eu não sei como fala isso, tem que olhar no dicionário. Mas todos os animais com essas características que surgirem desse rebanho não misturado com os outros salpicados, malhados e negros, os que nascerem com essas características, estes serão meus.
Eu não recebo nada agora. E eu separo esses animais, para que eles não se cruzem, eles não cruzem com os outros animais. Então a chance desses animais salpicados e malhados se reproduzirem, tendo filhotes parecidos com eles, é mínima, porque eu vou separá-los. Vou separá-los. Eles não vão se misturar. E os que nascerem do rebanho já separado e forem salpicados e malhados, estes serão meus. Mas eu não levo nada agora. Daqui para frente seria assim. Vai ser difícil nascer animais salpicados e malhados e negros de ovelhas brancas e cabras brancas? Vai ser difícil? Vai. Mas ele fala, eu assumo o risco. Eu assumo o risco. Eu separo, eu removo do rebanho os animais com essas características, coloco-os à parte e espero nascer os animais salpicados, malhados e negros do rebanho isolado. Estes serão meus. Vou começar do zero. Essa é a proposta de Jacó. Parece que Labão aceitou depressa, não só porque ele tem segundas intenções, mas porque a proposta era boa para ele. Imaginem, qual é a chance? Qual é a chance de um animalzinho branco cruzar com outro animalzinho branco e nascer um animal malhado? Tem alguma chance? Tem, né? Mas é pequena. É pequena. É possível? Os biólogos aqui? É possível? O que você acha, pastor Thomas? É possível, né? Parece que é possível, parece que está lá, de alguma forma ali, nos animais ali, alguma possibilidade genética de gerar animais assim. Mas que estranho. O papai é branquinho, a mamãe branquinha, nasceu um pintadinho. Pode acontecer ou não? Vocês acham? Pode, né? E Jacó apostou nisso. Eu começo do zero. E o que nascer, com essas características desse rebanho isolado, será meu. Labão, opa, coitado do Jacó, né? Vai nascer um de vez em quando, né? Vai ter ali meia dúzia de bichinhos ali. Ele não contava com a bênção de Deus sobre Jacó, porque nós veremos na história, o que vai nascer de bicho pintado, irmãos, é algo simplesmente assustador. O que vai nascer de ovelhas listradas, malhadas, pintadas, negras, cabras negras, irmãos, vai ser demais, vai encher a terra de bicho assim, porque Deus vai abençoar Jacó. E Labão, com toda a sua astúcia, né, não contava com a atuação de Deus, conforme nós veremos na sequência da história. Mas o que estamos destacando aqui é que o homem perverso se mostra transigente para seduzir. Então já tem duas características do homem perverso. Vejam, primeiro, o homem perverso é lisonjeiro para desarmar. E o homem perverso, ele é transigente para seduzir. E nesse ponto, nós não vamos entrar no item 3 hoje. Nesse ponto eu quero passar um alerta para os irmãos, como eu disse no começo, um alerta para os irmãos no seguinte sentido: homens perversos não existem só no campo das negociações. Homens perversos existem no campo eclesiástico, no campo teológico, no campo doutrinário, no meio evangélico existem homens perversos ensinando coisas erradas, fazendo o mal, praticando o mal. E é interessante observar, como eu disse há alguns minutos, é interessante observar que as suas técnicas são exatamente as mesmas de Labão. As mesmas. Eles são lisonjeiros para desarmar. Assim eles são. Os falsos mestres, quando se aproximam de nós, eles se aproximam de nós com um sorriso no rosto, com a voz mansa, com elogios, dizendo que admiram a nossa firmeza, a nossa fé, a nossa fidelidade.
Eles se aproximam assim. É o Labão doutrinário. É o Labão eclesiástico. É o Labão gospel. Ele se apresenta assim, ele vem devagarinho, com palavras mansas, elogiando. Ele se mostra transigente. Não, essas diferenças são secundárias. Nós temos que nos unir, nós temos que dar as mãos. Nós somos um só povo, não podemos ter preconceitos um com o outro. Eles são transigentes para seduzir. As nossas diferenças, aquilo que nós cremos que são coisas diferentes, na realidade, as coisas que nos unem são muito maiores. E com isso, então, eles vão engendrando em nós, no nosso coração, as suas mentiras. E nós olhamos para essas pessoas e pensamos, são pessoas bondosas, são mansas, são pessoas flexíveis, são diferentes dos pastores que há por aí, alguns pastores que há por aí que são rígidos ali. Pastores que, quando vem alguma coisa que não concordam, são severos. E dizem, isso está errado. Quanta falta de flexibilidade nesses pastores. Quanta falta de equilíbrio nesses pastores. Como eles são intransigentes, esses granconatos da vida. Não podemos ser assim. Temos que ser mais flexíveis. Temos que ser mais transigentes. Vejam esse homem, esse mestre, esse pastor, esse pregador, como ele fala com brandura, como ele é amável, como ele é acolhedor. É o novo Labão. Quando você vir alguém assim, faz o L. Labão, Labão, Labão. Sai Labão. Você faz assim. Sai Labão. Faz o L, que é o L de Labão. Nenhuma referência a qualquer outra pessoa. Os irmãos são maldosos e ficam fazendo conexões que eu nem pensei aqui quando eu fiz. Mas é isso, lembre-se, é um Labão moderno, é um Labão doutrinário. Vejam como eles agem, vejam o que diz o texto bíblico. O apóstolo Paulo detectou os Labões doutrinários em Romanos 16. Vejam como eles agem. Romanos 16, 17, 18. Cuidado, os homens perversos são assim. Vivemos no meio de homens perversos, em todas as esferas da sociedade, inclusive dentro das igrejas, dentro das seitas. No contexto doutrinário, pessoas perigosas tentando nos ensinar, nos doutrinar em coisas mentirosas, falsas. Vejam Romanos 16, 17 e 18. Vejam o que diz o texto. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Aqui são divisões, eles dividem igrejas, dividem o povo de Deus, eles trazem divisões e escândalos, são tropeços. É a pessoa que tropeça na doutrina falsa e cai. Aqui o apóstolo Paulo está falando de falsos mestres, pessoas que trazem doutrinas falsas e com isso dividem o povo de Deus. E trazem escândalos, ou seja, fazem com que as pessoas tropecem. Escandalizo significa tropeçar. A pessoa traz escândalos, ela faz com que o povo de Deus tropece nas mentiras que são ensinadas por esses homens. E o texto prossegue, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Notem essas pessoas, detectem essas pessoas, façam um mapeamento e detectem quem são as pessoas no cenário em que nós vivemos, que provocam divisões e escândalos, fazem com que doutrinas falsas cheguem no coração dos homens, dividindo as igrejas e fazendo com que as pessoas tropecem no erro. Em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Mas isso é radical, falta de amor. Afastem-se deles. Essa é a ordem. Não fiquem ali negociando. Afastem-se dessas pessoas. Não deem ouvidos a essas pessoas, a falsos mestres. Vejam, 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Ou seja, eles servem apenas os prazeres corporais. Ventre aqui é uma referência a prazeres corporais. Eles servem apenas os seus prazeres corporais, estão interessados em outras coisas, em prazeres corporais. E o texto prossegue, e com suaves palavras e
lisonjas. Enganam. Quem eles enganam? O texto diz aí. Enganam o coração dos incautos. É você? Eles chegam com palavras suaves, com lisonjas. Meu amado, como eu admiro você. Às vezes eu fico até emocionado às vezes, quando eu vejo a sua fé. E você então está sendo lisonjeado. E está sendo vítima das artimanhas desses homens, com suaves palavras e lisonjas. Eles então se aproximam de nós com um sorriso. Eles são compreensivos. Eles falam sobre o amor. Eles falam que temos que nos unir. Eles falam que temos que estar juntos. Que o Senhor Jesus é amor, Ele nos une. E com suaves palavras e lisonjas, eles vão engendrando em nós doutrinas falsas. E o único objetivo deles é obter alguma vantagem pessoal ao cativar você. É o Labão doutrinário, é o Labão do século 21. Vejam Gálatas 4,17. Gálatas 4,17. Vejam o que diz esse texto, falando mais sobre esses Labões. Paulo escrevendo às igrejas da Galácia, ele fala sobre os falsos mestres que estavam ensinando mentiras na Galácia, ensinando na Galácia que era necessário guardar dias e meses e tempos e anos, ensinando, vocês têm que guardar o sábado aqui na Galácia para irem para o céu, vocês têm que ser circuncidados para irem para o céu, ensinando uma espécie de cristianismo judaizado, um cristianismo legalista, que insistia no cumprimento das normas da lei de Moisés para a pessoa ser salva. Faziam isso, ensinavam isso. E o apóstolo Paulo deixa transparecer aqui a estratégia que eles usavam. Vejam o versículo 17, 4:17. O texto diz o seguinte: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. O que é isso? O que é obsequiar alguém? É agradar a pessoa. É encher a pessoa de presentes, de elogios, de favores. Isso é obsequiar alguém. E ele diz: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Eles querem afastar vocês do ministro da verdade, para que vocês sigam a eles em suas mentiras. E então eles são assim simpáticos, obsequiosos, eles fazem diversos favores, enchem vocês de elogios e de presentes. Eles querem atrair vocês para si e afastar vocês dos pastores sérios de verdade. Cuidado com esses homens. Eles são os labões doutrinários, são homens perversos que só pensam em vantagem pessoal. Vejam Judas 16. Os homens perversos são assim. Eles se mostram obsequiosos. Eles elogiam as pessoas. Eles se mostram abertos a negociações, não são radicais, não são rígidos, não são duros, são simpáticos, são amáveis, amorosos, falam com toda brandura. O objetivo é levar o homem ao erro e obter alguma vantagem sobre eles. Vejam Judas 16, diz assim, falando sobre os mestres falsos que haviam se insinuado na igreja para a qual Judas escreve. Eles estavam dentro da igreja. O texto diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. E aí vem mais um traço. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Queridos, a palavra de Deus nos dá sabedoria. Nós não somos tolos.
o Senhor Jesus disse: olha, sejam simples como as pombas e sejam prudentes como as serpentes. E isso que o Senhor Jesus disse, ele disse essa frase curtinha, 2 linhas apenas. E depois de dizer isso, os seus apóstolos, os escritores bíblicos, os servos de Cristo, eles nos ensinaram em sua palavra como nós podemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Os servos de Cristo aprendem em textos como esses que nós lemos, como ser simples e como ser prudente, como ser uma pomba e como ser uma serpente. E eu tenho que ser as 2 coisas. O mundo aí fora quer que eu seja só uma pombinha, o tempo todo a pombinha do biquinho cor-de-rosa, dos olhinhos vermelhinhos, a pombinha branca fofinha. É assim que eles querem que eu seja o tempo todo, porque ser só uma pombinha é uma presa fácil. Mas o Senhor Jesus disse: não, vocês serão pombinhas, devem ser pombos, devem ser simples como as pombas, humildes, mansos como as pombas. Mas não se esqueçam, vocês vivem entre lobos, vocês devem também ser prudentes como as serpentes. Há pessoas perigosas à sua volta, há pessoas perigosas se insinuando no meio do rebanho santo, e vocês devem detectar essas pessoas e se afastar delas. Sejam prudentes como as serpentes. Vocês são crentes, irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós não somos tolos, perdidos, jogados neste mundo. Nós não somos assim. Nós somos pessoas que seguem intuições. Nós não seguimos intuições. Nós somos pessoas que seguem ventos que são soprados por aí afora, ou emoções ou inclinações do nosso coração. Nós não somos assim. Nós éramos assim, não somos mais. Nós somos homens e mulheres instruídos na palavra. Um dia o Senhor Jesus nos tirou da morte, quando nós cremos nele, e nos deu a salvação. Ele nos transformou em herdeiros do seu reino glorioso. Ele nos deu dignidade. Nós estávamos mortos, perdidos em delitos e pecados. Nos arrancou desse tremedal de lama. E Ele nos lavou. E nos colocou um anel de herdeiros no dedo. E nos revestiu com vestes santas e gloriosas. E nos deu um lugar no seu país. E nos chamou de irmãos. E somos co-herdeiros com Ele, de todo o universo. Ele nos colocou num pedestal gigantesco. Ele fez isso conosco. Mas não fez somente isso. Ao nos salvar, ao nos livrar de tanta indignidade, vergonha, sujeira e morte, o Senhor Jesus foi além. Como se isso tudo fosse pouco, Ele foi além. Ele nos deu uma mente nova. Mudou isso aqui. Ele nos deu discernimento. Ele nos deu instrução, sabedoria, equilíbrio, sensatez. O crente é assim. Ele é sensato. Ele tem sabedoria. Ele avalia as coisas. Ele percebe o perigo. Ele tem discernimento espiritual, porque o Espírito Santo habita nele. E ele então tem condições, a partir da palavra de Deus e do Espírito que nele habita, ele tem condições de se livrar, de escapar de pessoas perigosas. Se você ainda não é um crente, você não tem nada disso. Você não tem nem o perdão de pecados, nem a herança celeste e nem uma mente transformada. Nada. E por causa disso, além de você não ter esperança na vida futura, você corre o sério risco de ser enganado na vida presente. Qual é a solução então para você? Para você se livrar desses perigos e, além disso, você ter uma herança celeste e o perdão de pecados. É necessário que você entenda e acolha a mensagem da ceia do Senhor que vamos celebrar hoje. A ceia do Senhor, no silêncio dos seus elementos, ela grita algo. No silêncio do pão, no silêncio do cálice, a ceia do Senhor grita uma mensagem. Ela diz: o Senhor Jesus teve o seu corpo moído na cruz do Calvário e o seu sangue derramado naquele lenho, naquela cruz terrível.
Ele morreu ali pelos nossos pecados. Quem nele crê, quem entrega a sua vida a Ele, quem o recebe como Salvador, passa a ter o alimento que é Ele próprio, Ele é o pão da vida. Quem crê nele é alimentado por Ele e nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. E além de nunca mais ter fome e nunca mais ter sede, terá uma herança no céu e uma mente transformada. Para que você tenha todas essas coisas, portanto, é necessário que você entenda a mensagem silenciosa do pão e a mensagem silenciosa do cálice, dizendo: o Senhor morreu na cruz do Calvário, teve seu corpo moído, seu sangue derramado, em nosso lugar, para o perdão de pecados. Quem nele crê agora, quem deposita nele sua confiança de salvação, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, terá uma herança no céu e terá uma mente transformada. Vamos orar. Senhor Deus, temos aprendido sobre os perigos do homem perverso. E sabemos que a perversidade se insinua em tantas instâncias, em tantas esferas na vida presente. Ó Deus, abençoa-nos, dá-nos entendimento e sabedoria, continua a trabalhar em nós, para que nos livremos desses perigos. Queremos pedir também que o Senhor abençoe aquelas pessoas que não conhecem a salvação que há em Jesus, e que por isso não têm condições de discernir o que é certo e errado, não têm condições de discernir perigos terríveis. Que o Senhor abençoe, para que essas pessoas possam se render aos pés de Cristo e adquirir não só discernimento espiritual, mas também adquirir o perdão de pecados pela fé em Jesus e uma herança no céu. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.